Francis Jarce, minha orientadora é Raquel Figueiredo, eu moro em Londrina, no Paraná, e o meu colégio é o Colégio Interativo. O nome do meu projeto é Não Se Permita Ser Sofrida e eu vou te explicar o porquê. Bom, eu gosto de começar com a frase da Michelle Perron, que é: a ideia de que a natureza das mulheres as destina ao silêncio e à obscuridade está profundamente arraigada em nossas culturas. E o porquê de começar com essa frase? Porque eu comecei pesquisando sobre isso, sobre as mulheres, sobre arte, com a Frida Kahlo. Eu me interessei por ela a partir de um livro bibliográfico escrito por Maria Hesse, e ela trouxe uma sensibilidade diferente, uma visão diferente de arte do nono ano, que eu não tinha, e eu acabei realmente gostando muito dela e querendo trazer isso mais pro meu dia a dia, de saber mais sobre arte, de saber mais sobre ela e de saber sobre artistas no geral. Então eu construí uma bagagem bibliográfica e a partir dela eu quis trazer mais coisas práticas, porque a bagagem bibliográfica é legal, mas falta algo a mais talvez. Então no nono ano foi realmente essa parte mais de história sobre ela, sobre suas obras, e no primeiro ano do ensino médio eu comecei a querer fazer essa parte mais prática. Então no primeiro e segundo ano do ensino médio eu comecei a pensar junto com a minha professora a partir da Ana Ney Barbosa, que é uma arte educadora do Brasil, e eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa teoria dela logo. Começamos a criar algumas práticas artísticas que envolvessem então uma história sobre a Frida Kahlo inicialmente, e que pudesse ajudar o aluno tanto no dia a dia da rotina mais cansativa do ensino médio, pensar um pouquinho fora da só matéria de vestibular, e também que ensinasse algo e instigasse ele a fazer arte de alguma forma. Eu vou explicar também como elas surgiram, mas mais futuramente, no terceiro ano do médio, eu percebi que essas práticas estavam começando a dar certo e eu estava gostando bastante de fazer, os alunos também estavam gostando, mas eu pensei que poderia aumentar um pouco mais o repertório artístico delas, das pessoas que participaram, e o meu também. Então a gente trouxe algumas artísticas com temáticas decoloniais agora: a Maria Martins, a Pamela Castro e a Harmonia Rosales. E por isso o título do projeto é Não Se Permita Ser Sofrida. Então agora eu vou explicar o que eu mencionei anteriormente da abordagem triangular da Ana Ney Barbosa. A Ana Ney Barbosa foi discípula do Paulo Freire, pioneira em arte e educação no Brasil, como eu comentei, e ela criou uma teoria, que é a abordagem triangular, que consiste em 3 pontos principais, por isso o nome: fruição, contextualização e prática artística. Ela falava que para você compreender totalmente um conteúdo de arte e a arte, no geral, se você aplicasse em algum conteúdo de arte, essas 3 pontos você conseguiria compreender totalmente, sentir realmente o que ele significa, entender o significado. Esses pontos eles consistem então em você ler uma imagem, contextualizar de onde veio essa imagem e a criação a partir de como se a imagem fosse essa referência. Ou artista também pode ser. E ela foi muito importante para a educação no Brasil, então a gente acreditou que ela poderia também ser muito importante para a gente no nosso projeto, porque a gente queria ensinar algo para os alunos. A gente seguiu então isso, de explicar para os alunos quem era a Frida Kahlo, criar algo com eles e contextualizar também sobre isso e fazer com que eles lessem algumas obras dela. Então, antes de fazer essas atividades que eu vou explicar para vocês, a gente já tinha comentado sobre a história e sobre obras da Frida Kahlo. Em 2023 a gente fez 4 intervenções e 3 delas foram no nosso colégio, no Colégio Interativo. Então foram com os alunos interessados das séries do primeiro ao terceiro ano do médio. Primeiro fizemos um questionário para que pudessem vir alunos voluntários, então a gente não forçou ninguém a fazer nada, foi realmente quem se interessou. E aí a gente separou 3 atividades para eles, em pensamento em conjunto, eu e minha professora de artes, que é a minha orientadora. A gente pensou em coisas que seriam legais para incentivar um pouquinho a autoconfiança de criação e o autoconhecimento, então para que eles pensassem e refletissem um pouco sobre si mesmos e que eles também criassem algo que eles gostassem. Então a primeira prática, a gente trouxe um autorretrato diferenciado, baseado na Frida na época que ela estava de cama, porque ela sofreu um acidente e ela tinha que pintar deitada. E aí a gente colocou os alunos deitados com pranchetas e a gente pediu para que eles desenhassem a si mesmos de forma mais subjetiva, não precisava desenhar de forma realista. E tiveram um feedback muito legal, vários deles pensaram: nossa, não sei fazer como eu posso desenhar, mas acabam saindo muita coisa muito legal. Na segunda prática, a gente trouxe a nossa orientadora socioemocional do colégio e ela fez uma meditação com a gente num lugar mais confortável da escola, e depois disso a gente leu um pouquinho do emocionário, que, como o nome diz, é um dicionário das emoções. Ele normalmente é visto como ser para crianças, mas eu acho que ele é interessante para todas as idades porque ele traz de forma simples sentimentos, emoções. Então é tipo alegria, ele explica o que é alegria, tristeza, explica o que é tristeza. A gente leu em voz alta para todo mundo saber um pouco e ter várias reações de surpresa e de interesse. Depois disso, a gente levou eles para a ateliê da escola e a gente fez pulseirinha pensando nos sentimentos da semana dos alunos. Então se eles sentiram raiva, se eles sentiram amor, tristeza, e tudo isso foi livre. Então não tinha tipo, tal cor vai ser tal coisa, eles realmente criaram. E essa terceira prática era pintura sobre o raio-x, e a ideia era trazer o raio-x de casa, então quem conseguiu trazer trouxe, quem não conseguiu a gente trouxe papel plástico. E a gente fez por cima as partes do corpo humano que a pessoa queria representar. E a ideia era que você pintasse com tinta guache, por cima deles, emoções, sentimentos, dores, que aquilo podia representar para você. Então, alguns pintaram em cima de crânios, alguns pintaram em cima de mãos, alguns pintaram em cima da garganta. E a ideia é que realmente eles trouxessem um significado para aquela parte do corpo, além da biologia. Como eu disse anteriormente, eu fiz 3 práticas no meu colégio, mas eu também fiz uma outra prática que foi no Willie Davis, que é um estadual, então ele é aqui de Londrina. A gente veio de convite e a gente fez essa prática em 2 dias diferentes.
Então, no primeiro dia, a gente levou algumas obras da Frida no tamanho papel A3, bem grandes, para que eles pudessem analisar, sentir aquela obra e escrever atrás. Então, a gente pediu para que eles escrevessem seus sentimentos, o que eles pensavam, o que eles achavam daquela obra, o que eles viam. Então, podia ser de forma literal, podia ser de forma um pouco mais emocional. E depois disso, a gente entregou papel e aquarela para que eles pudessem desenhar. Então, a única contato que eles tinham tido com a Frida Kahlo a partir de mim e da minha professora foram as obras e uma produção. E na produção, a única coisa que a gente pediu foi que representassem a si mesmos. Então, novamente, essa parte do autorretrato que a gente tentou trazer, mas também não de forma realista, era mais sentimental, subjetiva. E aí, na segunda parte, então na outra vez que a gente foi lá, a gente voltou com a aquarela para que eles terminassem, e eu expliquei sobre cada obra da Frida e sobre a história da Frida. Então a gente finalizou esse triângulo que a Ana May fala sobre fruição, contextualização e criação. Então, em 2024, a gente traz essas novas artistas. Então, novamente, voltando ao título, não se permita ser só Frida. E aí, então, a Maria Martins, a Pamela Castro e a Harmonia Rosales. E como os alunos, já que a gente voltou a fazer na nossa escola mesmo, como os alunos já conheciam a Frida, a gente queria trazer um pouquinho desse conhecimento para eles sobre as outras artistas, então a gente separou eles em 3 grupos, e esses 3 grupos pesquisaram sobre as artistas a partir dos seus sites oficiais, olharam livros que a gente trouxe sobre a história e produções delas, e escolheram imagens que eles iam usar na colagem, porque a ideia é que eles fizessem colagens a partir da estética de informações sobre a história e sobre a estética desses artistas, para que eles conhecessem e absorvessem melhor. Então, agora finalizando dando as minhas considerações finais, num âmbito mais geral, os alunos voluntários e outras pessoas que viram um pouco e acompanharam essa evolução do projeto desde o 9º ao 3º ano do médio, perceberam e falaram que gostaram muito do que a gente trouxe para os alunos. Então, esse conhecimento de uma forma diferente sobre as artistas, tanto Frida Kahlo quanto as novas que a gente trouxe também, sobre essas temáticas sensíveis e que incentivaram eles a fazerem outras coisas, pensar fora da caixa, pensar em vestibulares, que é isso que a gente normalmente foca. Um projeto que foi crescendo cada vez mais, mas realmente sempre com essa ideia de trazer arte e levar arte para mais lugares e conhecer mais, e entender mais pessoas, mais artistas. Então, de um âmbito pessoal, agora, eu pude perceber, notar que eu cresci muito junto com o projeto, então no 9º ao 3º ano do médio e agora apresentando aqui, tanto no meu diário de bordo quanto como eu criava agora as novas artes para o diário e como eu criava as artes para as apresentações, como eu falava com as pessoas e como eu sentia e via o projeto do início e como eu vejo agora, eu noto que a minha criação melhorou muito, então ela inovou. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas com ele, tive a oportunidade de ouvir sobre alguns sentimentos de algumas pessoas, entender um pouco mais sobre essa sensibilidade do mundo e de como as pessoas lidam de formas diferentes com as coisas e como elas se veem, porque a gente trouxe muito isso de autorretrato e tudo, e como eu me vejo também, porque eu fiz as coisas juntos com os alunos. Em Silva, nem todos os viés do projeto e onde ele poderia chegar foram explorados, mas muitos deles foram, e eu fico muito satisfeita com o que eu consegui até agora realmente, com onde eu cheguei com ele. Mas eu gostaria assim de explorar mais, de tentar levar para mais lugares, de ver diferentes realidades, até porque eu tive essa oportunidade de comparar, de certa forma, uma realidade de uma escola pública e de uma escola privada, e foi muito interessante. Os resultados, no geral, são realmente mais subjetivos, porque os alunos produziram coisas sobre si mesmos, então não é meu lugar de julgar ou coisa assim, mas eu pude perceber, sim, essa libertação pessoal durante a produção de cada um. Então é isso, muito obrigada e